dessas perguntas que eu vou responder, que eu acho que para muita gente isso não era algo que se tinha conhecimento, inclusive para mim, eu ouvia falar e me aprofundei nesses últimos dias para poder responder isso aqui para vocês, tá? A pergunta é a seguinte: o que é o Dual ISO da Fujifilm X-T4, que algumas pessoas falam, mas nunca vi nada sobre isso? O que acontece, né, na Fujifilm X-T4 em específico? Essa questão do Dual ISO é uma coisa que me surpreendeu nos resultados, porque eu testei agora esses últimos dias para poder falar aqui com mais propriedade. Esse Dual ISO funciona da seguinte forma, que talvez pudesse dizer até um Triple ISO, né? Mas vamos lá. De 640 até 1600, você tem um ISO sendo trabalhado, né? Uma forma de capturar a luz para levar para o sensor, para ser trabalhada no sensor. Então você tem de 640 a 1600 um tipo de ISO sendo trabalhado. Se você estiver filmando, e aqui eu estou falando em filmagem, depois eu chego na fotografia. Se você estiver filmando com ISO 1600, vai ser muito melhor você colocar em 2000 o ISO, porque além de você ter uma entrada maior de luz, ele vai reduzir o ruído da sua imagem. Porque aqui começa a trabalhar o Dual ISO. Né? Ele faz uma configuração onde o ISO mais alto reduz o ruído que você tem na imagem. Então de 1600, se você estiver filmando em 1600, você vai ver um ruído. Se você colocar em 2000, esse ruído some. Então, de 2000 para cima, você trabalha com o Dual ISO da Fujifilm. Isso foi um processo e sinceramente eu não sei por que a Fujifilm não coloca isso mais às claras, né? Foi difícil pesquisar, eu procurei em fóruns e até mesmo dentro da própria Fuji falando sobre isso, mas isso não está dito às claras. Que vale a pena para muita gente. Foi uma descoberta que para mim me surpreendeu, até porque eu já fiz vídeo em 12.800 e eu senti essa questão de caramba, eu estou em 12.800, eu não estou vendo aquele ruído absurdo por conta desse ISO. Então assim, existe o Dual ISO que começa a trabalhar em 2000. Se você tiver em 1600, você vai ter um ruído. Se você aumentar o seu ISO para 2000, você vai reduzir esse ruído e você vai ter uma entrada maior de luz na sua imagem. Só que isso funciona somente em F-Log, em gravação em F-Log. Se você estiver trabalhando com um simulador de vídeo, simulador de filme em MP4, né, em Movie, desculpa, ou MP4, você não vai ter essa condição do Dual ISO. Ele funciona em F-Log. Vamos levar para fotografia. Ele funciona em RAW. Não funciona em JPEG, né, em Fine. Se você estiver trabalhando com algum simulador de filme da Fujifilm, não vai funcionar. Você vai aumentar o ISO, ele vai começar a ter aquele ruído. Mudando de 1600 para 2000 e assim por diante. Se você estiver fotografando em RAW, você consegue ter o Dual ISO começa a trabalhar. Então eu acredito que muita gente não conhecia, como eu também não conhecia, essa questão do Dual ISO, como é que ele começava a ser ativado, como é que ele funcionava e qual era a função do Dual ISO. Então em vídeo, de novo, em F-Log, se você estiver filmando em 1600, em ISO 1600, você vai ter um ruído. Aumentou para 2000, esse ruído baixa. Você vai ter muito menos ruído do que se estivesse filmando em 1600. Esse é o trabalho do Dual ISO da Fujifilm X-T4, que eu achei surpreendente. Gostei muito dessa condição de você poder trabalhar com um ISO mais alto e ter uma condição de maior redução de ruído na sua imagem, né, para você trabalhar com ela mais limpa. Para mim isso daqui foi algo surpreendente. Eu gostei muito dessa colocação da Fujifilm X-T4 de trabalhar com esse Dual ISO, né, de trabalhar com Dual ISO acima de 2000.
para você ter um ganho de imagem, uma limpeza na sua imagem, né? Uma redução de ruído na sua imagem para você trabalhar com um ISO mais alto. Ou seja, você tem maior entrada, incidência de luz na sua imagem para você trabalhar, porém você tem uma redução do ruído nela, você tem uma imagem mais limpa para ser trabalhada, né? Então, de novo, de 640 até 1600 você vai trabalhar com ISO, em 1600 você vai ter um ruído, passou para 2000, esse ruído muda drasticamente. Vale a pena você fazer essa experiência, né, do Dual ISO, se você tem uma X-T4, para você conhecer isso e se surpreender com esse resultado. Só voltando, reforçando, isso é feito em F-Log quando você está filmando e é feito em RAW quando você está fotografando. Se você estiver utilizando simulador de filme na sua filmagem, não filmando em F-Log, isso não vai funcionar. Se você estiver fotografando em JPEG, isso não vai funcionar. Funciona em F-Log em vídeo, funciona em RAW em fotografia. Dual ISO trabalhado, sendo aplicado em F-Log em vídeo, em fotografia em RAW, para você conseguir ter uma redução de ruído, um grande ganho de limpeza na sua imagem, aumentando o ISO para você ter uma incidência maior de luz naquilo que você, na sua necessidade do trabalho que você está executando. Em todas as lives aqui do canal eu respondo as dúvidas do meu público, então eu te aconselho a se inscrever no canal para ter a sua pergunta respondida também. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeos para você acompanhar e me ajudar a poder contribuir na sua jornada. Eu espero você nesses vídeos. Até lá!